Ok. Boa noite, amigos. Há tempos a gente não conversa. Eu ando muito gripado ultimamente. Vocês estão percebendo pela minha voz ainda não me recuperei. Tenho melhorado, mas ainda estou sofrendo bastante com a gripe. Mas acho que hoje dá pra gente bater aquele nosso papo e refletir sobre a situação política nacional. Acho que a notícia do dia foi dada pelo site O Antagonista sobre o destino do deputado Jair Bolsonaro. O Jair, que pode estar trocando de partido, segundo ele mesmo, ele deve ir para o Partido Ecológico Nacional, o PEN 51, que já eu explico essa situação. É claro que o partido não deve ficar com este nome, deve passar por uma reestruturação e abrigar a candidatura a presidente da República do Jair. E isso é um fato muitíssimo importante, tanto para o próprio Jair Bolsonaro, quanto para o cenário político nacional, quanto para as pessoas que procuram um partido e precisam entender e querem entender, enfim, para todo mundo que está envolvido e curioso nesse processo. E também para os adversários, para os inimigos, também é uma informação importante. Bom, o PEN é um partido que foi criado se eu não me engano, o registro dele é de 2012, chegou a eleger 2 deputados federais, hoje não tem mais deputados, se não me engano, tá? Porque houve troca, eu posso estar sendo impreciso, mas acho que o PEN hoje não tem deputados federais, tem alguns deputados estaduais em diversos estados, mas é um chamado partido nanico, um partido pequeno, e isso não é nenhum problema para o Jair Bolsonaro, porque ele conta com canais próprios de comunicação, uma militância muito forte, então ele consegue, ele tem capacidade, se quiser e se trabalhar bem, ele tem capacidade de fortalecer qualquer legenda que ele resolver entrar e fazer lá o seu futuro, ou construir uma legenda de futuro. Então isso não é um problema desse partido ser pequeno. O que eu acredito que tem que ser tomado um cuidado bem especial é com a escolha do futuro nome deste partido. Quando foi noticiado pelo Antagonista, aventou-se a possibilidade ali do partido se chamar Prona, como era o partido do Enéas Carneiro, partido da reedificação da ordem nacional. Eu acho isso ruim. Conforme eu alcanço. Jair Bolsonaro pode pensar diferente, você pode pensar diferente, qualquer um pode pensar diferente. Eu estou dizendo o que eu acho. Eu acho que o partido pode se chamar qualquer outra coisa menos Prona. Qualquer outra coisa também é um exagero, um vício de fala minha. Mas não deve se chamar Prona, porque você não precisa carregar algumas coisas que o Prona carregava. E quando você vai construir um partido e oferecer para a nação, você está oferecendo um futuro. A não ser que esse partido tivesse tido conquistas passadas e que simbolizasse um norte que foi experimentado e que foi perdido, teria isso sim algum sentido. Não é o caso. O Prona elegeu o Dr. Enéas, alguns deputados não conseguiu realizar nada e também tinha uma visão de mundo, né? Eu, com todo respeito ao Dr. Enéas, de verdade, mas a sua visão de mundo, a sua visão política, não entendo como adequada para o nosso Brasil. Uma visão extremamente nacionalista. E ser nacionalista não é um problema, mas o que você não pode é levar esse nacionalismo a alguns campos onde não cabe nacionalismo, como no campo econômico, por exemplo. O Dr. Enéas tinha esta visão, então eu não vejo razão para você fazer um partido com a possibilidade de chegar à presidência da República para oferecer um futuro para o Brasil e colocar nele o nome de Prona. Porque não é, a não ser que o Jair Bolsonaro decida, não, tudo que eu penso está no Prona, aí o que eu vou fazer? Aí ele pode tentar fazer isso, mas imagino que se for isso, o projeto corre um sério risco de fracassar. Lembra que o Prona é visto com carinho por muita gente hoje porque ele acabou.
que na época que o Prona estava trabalhando, ninguém queria votar no Prona. Ah, o Enéas foi muito bem votado. Foi votado um voto de protesto uma época, ninguém acreditava necessariamente nele. Ninguém, eu digo, da grande maioria da massa que acabou votando nele. É um fato da época e ninguém tem que se ofender com isso. Estou lembrando coisas. Então o Jair, eu penso assim, deve se preocupar em desenhar uma legenda que contenha ali valores e que contenha futuro para o Brasil. E o Brasil precisa do quê? De modernização da sua máquina, que aí é no sentido, não no sentido de choque de gestão, que tanto se fala. Isso é bobagem. O Brasil precisa de enxugamento do tamanho da máquina mesmo, combater as estruturas estatais inchadas, privatizar. Nós temos centenas de estatais que não tem sentido estarem na mão do governo, uma série de órgãos que podem ser extintos também. Enfim, vocês estão cansados de saber. E eu gostaria que este partido que o Jair quer oferecer ao Brasil, ele carregasse, tanto no seu programa, no seu conteúdo programático, como também na sua imagem, para que aquele homem que nem conhece da política, que nem acompanha a política e que vai ter que escolher alguém, ele olhe e fala, tá aqui, esse é o partido que eu quero, tal, tal, tal. Porque muita gente diz, não importa o nome, não importa. Importa sim, não importa para você, que já decidiu que vota no Jair Bolsonaro. Para a maioria das pessoas que não decidiram, que não estão pensando nisso e que vão precisar ser convencidas, o nome faz parte de toda a embalagem, é um símbolo, ele quer dizer, ele te indica o que aquele grupo político que está se oferecendo para chegar ao poder pensa. Então o nome é muito importante, sim. Do contrário, coloca PT, esculhamba essa porcaria toda, não é? E aí todo mundo vota do mesmo jeito. Você acha que funciona? É claro que não. Por isso que isso tem que ser, sim, muito bem cuidado. Eu não quero aqui ter a pretensão de ficar sugerindo nomes e tal, não é o meu papel. Eu estou aqui como analista e também uma personalidade da política e estou fazendo uma reflexão sobre como eu acho que deve ser. Mas se fosse para ressuscitar algum partido, que fosse ressuscitada a UDN, um partido muito superior ao Prona, em todos os sentidos, e que tinha uma figura também brilhante e que eu acho que entendia melhor e que tinha mais condições de oferecer um norte para o Brasil, que era o Carlos Lacerda. Mas também para que ressuscitar isso? E aí você tem que brigar com direito de nome e depois carregar coisas que as pessoas que este partido novo, que compõem este novo partido, não tem que responder sobre fatos do passado, eles acabam tendo que responder por isso. Então não tem sentido, eu não vejo nenhum sentido em ressuscitar legendas, não é preciso. Eu acho que o pessoal tem criatividade para olhar a realidade e criar uma legenda que corresponda ao que o partido precisa, sem ter que ressuscitar legendas antigas e ficar tendo que se defender de esqueletos antigos, porque todos os partidos foram criticados, tiveram problemas e tudo mais. Eu acho como comunicação ineficiente. Então, e muito arriscado, desnecessário. E claro que o conteúdo, eu estou falando como marketing, né, como marketing, mas o conteúdo programático é fundamental e que o Jair Bolsonaro procure se cercar de pessoas que têm condições de entender os detalhes dessas coisas todas e oferecer um norte programático para o partido, que ele assim o persiga e de fato consiga daí, a partir daí, realizar, tornar esse projeto realizável e realizado em seguida no exercício do poder. Né? Pessoas que tenham conhecimento nas diversas áreas, em economia e tal e tudo mais, para que haja consistência nisso. Porque se o Jair Bolsonaro já é um candidato sólido, que ele tem 20% dos votos, quase isso, e com tendência de crescer, mas
quando se fala em presidência da República e quando o jogo começar a pegar mesmo, todo mundo vai olhar qual que é a solidez disso, quem é que está com ele, quem que é o grupo, que partido que ele é, tem partido, quem são essas pessoas que estão lá, o que esse pessoal pensa. E isso sim vai ser relevante, por isso que é importante acertar bem redondinho essa história do partido, que esse é o grupo que será o eixo de sua sustentação política. Ele não vai fazer política só com o seu Facebook, com a sua família. Não, ele precisa de um grupo maior para assumir a presidência da República, chegar a ganhar a presidência da República, exercer o poder de fato no Brasil. E isso precisa de sustentação. E também para ganhar a presidência não ganha só através do Facebook. Precisa montar os palanques regionais. Então precisa trazer pessoas de respeito nos respectivos estados para esse seu partido, tal, e essas pessoas precisam topar vir, precisam sentir confiança, por isso que é muito importante que não seja uma coisa maluca, que soe uma aventura, que não seja uma caricatura, que seja algo sério, algo sólido, para que tudo isso possa ser viabilizado e possa tornar-se realidade. A coisa ficou muito séria, está muito próximo, o Jair está realmente com uma popularidade muito grande e tem condições de ganhar a presidência da República desde que queira. E para querer tem que fazer esse tipo de análise. Ele pode chegar, até fazer a análise e chegar a uma conclusão diferente da minha. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas a análise tem que ser feita. E eu espero que ele esteja fazendo. É tudo muito cedo ainda, né? As pessoas estão perguntando também, você vai para o partido e tal. Essa história de troca de partido é muito complexa, não dá para tratar assim a toque de caixa, tá? É muito delicado, nós temos que esperar as regras eleitorais que devem ser estabelecidas até setembro, a regra para a eleição de 2018, se vai ser distrital, se vai ser distritão, se vai ser voto em lista ou se vai ser proporcional como é hoje. Isso tudo compõe aquilo que te leva a decidir sobre qual o teu destino partidário, por onde você vai disputar a eleição e vai fazer o teu futuro, vai construir e tal, e tal, e tal. Tá? Não é simplesmente assim, o fulano tá lá, eu vou. Aí você tem que analisar na tua região, no teu estado. Às vezes o partido no teu estado, você até gosta do candidato a presidente, mas no teu estado, quem comanda o partido é um cara que é teu adversário, teu inimigo, não vai te dar espaço, aí você não tem condição de ir para lá. Então, não é simples assim sair tocando, tá, gente? Estou fazendo questão de explicar, que eu estou vendo muitas pessoas perguntarem, querendo entender isso, querendo saber sobre isso. Então, no devido tempo, a coisa vai amadurecendo e todo mundo vai... As decisões serão tomadas, as regras ficarão claras e o jogo estará mais claro. E assim que se joga, com o jogo claro. Outro assunto que eu coloquei no título desta transmissão é sobre o ataque da revista Veja ao Movimento Brasil Livre. Ele não atacou só o Movimento Brasil Livre, eu citei o MBL por ser, obviamente, mais emblemático, mas atacaram as pessoas que militam virtualmente pelos seus candidatos, pelos seus grupos, pelas ideias que elas acreditam. Numa matéria onde eles falam do Exército, do Dória, do Bolsonaro, e eles falam de gangues. A revista Veja, ela se referia ao Movimento Brasil Livre, aos seguidores do Jair Bolsonaro, do João Dória e até do Lula, como gangues. O Lula, ele é chefe de uma gangue. Isso é uma coisa. Agora, você dizer que o internauta necessariamente é uma gangue é outra coisa. E eles falaram isso de todo mundo, numa matéria horrorosa, e de quem, na minha visão, mostra um desespero da mídia tradicional que perdeu o monopólio do fluxo de informação, que perdeu o monopólio do discurso, da construção de narrativa e precisa atacar os movimentos que se organizaram ou aquelas personalidades políticas que também criaram seus próprios canais e conseguem se comunicar diretamente com o público sem o intermédio da mídia tradicional. E faz uma narrativa diferente e consegue atrair um público diferente. Esse público tem opinião própria, não aceita o que era colocado, antes era colocado goela abaixo
pela mídia tradicional, vide as Vejas da vida, e agora elas, numa reação, tentam atacar esse público e essas estruturas. Querem saber? Isso é um excelente sinal, sinal de que a sociedade de fato vem evoluindo, amadurecendo, que a tecnologia está ao alcance das pessoas e as pessoas vão cada vez se tornando mais livres, buscando as suas próprias informações e criando seus próprios canais e não ficando dependentes de grandes grupos de comunicação. Isso é sensacional. A parte triste disso é a revista Veja, que outrora fez belos trabalhos, é verdade, é preciso reconhecer, mas que ultimamente, depois de uma troca de nomes que aconteceu na revista Veja, parece que a revista deu uma guinada à esquerda, né? É uma pena, porque aquilo não nasceu do nada, foi construído com muito trabalho. Quem for conhecer a história dos Tivita vai saber que todo mundo ali, as gerações anteriores, trabalharam muito e agora a coisa vai se perdendo um pouco. Mas de qualquer maneira é um bom sinal. Quando a mídia tradicional grita, é porque a sociedade acertou no calo de quem não tem interesse em ver uma sociedade autônoma de verdade, porque isso os enfraquece, obviamente. Pessoal, estou com muita dificuldade de falar, respirar e tal, já cansei de falar esses minutos, não na companhia de vocês, mas pela minha própria condição mesmo. Então eu vou encerrar essa transmissão, espero que tenha sido esclarecedor em alguma coisa, em algum ponto, e a gente segue depois conversando durante a semana e trabalhando melhor essas informações, ok? Então um bom domingo para vocês, uma boa semana a todos e vamos lá em mais uma etapa de luta pelo Brasil. Um abraço.